O legado dos negros muçulmanos que se revoltaram na Bahia antes do fim da escravidão. Muçulmanos são as pessoas que seguem a religião islâmica, que é monoteísta e tem origem na Arábia. O termo muçulmano vem do árabe muslim, que significa submisso. Salvador, 25 de janeiro de 1835. Foi em um sobrado de 2 andares, na ladeira da praça, que começou o maior e mais significativo levante urbano de africanos escravizados já documentado no Brasil. Por volta da 1h da madrugada, um grupo de 50 africanos, de diversas etnias, tomou as ruas da capital baiana. O levante ficou conhecido como a Revolta dos Malês. Esse episódio destaca a importância política que os africanos muçulmanos tiveram na história do Brasil, deixando um legado pouco conhecido que ainda persiste hoje. Especial 130 anos da abolição, a luta esquecida dos negros pelo fim da escravidão. Na Bahia de 1835, os negros que pertenciam a um dos grupos étnicos mais islamizados da África Ocidental eram chamados de malês, explica o historiador João José Reis, da Universidade Federal da Bahia, UFBA. O termo malê vem de Imale, que significa muçulmano na língua iorubá, esclarece o autor do livro Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês em 1835. Do antigo sobrado, os rebeldes se dispersaram em várias direções. Um grupo seguiu em direção à Praça do Palácio, onde estava a cadeia da cidade. Lá, os revoltosos planejavam tomar as armas dos guardas e libertar Pacífico Licutã, o Bilal, líder malê que estava preso para saldar as dívidas de seu senhor. Os outros rebeldes se espalharam por ruas, becos e vielas, batendo nas portas e janelas das casas, convocando pessoas escravizadas e também libertos a se juntarem a eles na luta. Cerca de 600 revoltosos, muçulmanos e não muçulmanos, atenderam ao chamado e participaram do levante. No entanto, o plano de libertar Pacífico Licutã não teve sucesso. Armados com lanças, espadas e porretes, os amotinados foram forçados a recuar diante de policiais armados com pistolas e baionetas. Desorientados, fugiram da cidade e buscaram ajuda dos escravos do Recôncavo, o coração do escravismo baiano. Não apenas ficaram sem apoio, como também foram cercados em Água de Meninos, onde se localizava o quartel da cavalaria. Foi nesse local que ocorreu a batalha final. Antes do amanhecer, 73 rebeldes já haviam sido mortos e mais de 500 foram presos, explica a antropóloga Lídice Meyer Pinto Ribeiro, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, autora do artigo Negros Islâmicos no Brasil Escravocrata. Até mesmo os africanos que não participaram da revolta de 1835 enfrentaram perseguições policiais. Um decreto assinado pelo chefe da polícia, Gonçalves Martins, permitia que qualquer cidadão prendessem escravos, muçulmanos ou não, que estivessem reunidos em grupos de 4 ou mais. Reunir pessoas em casa, por exemplo, passou a ser estritamente proibido. Outra medida obrigava os senhores a converter seus escravos ao catolicismo. Caso não o fizessem em um prazo de 6 meses, seriam multados. Por medo de represálias, os muçulmanos começaram a renegar sua fé. Mais do que isso, quando a religião não era praticada secretamente, sofria a aculturação com a introdução de práticas católicas. Tudo isso ajuda a explicar a ausência de descendentes de escravos que seguissem o Islã. Muçulmanos, inimigos na África, aliados no Brasil. A vitória vem de Alá, dizia uma frase em árabe encontrada dentro de um amuleto malê apreendido pela polícia. No entanto, a tão esperada vitória não se concretizou. Os corpos dos 73 rebeldes mortos foram descartados em valas comuns de um cemitério local. Os mais de 500 presos foram interrogados, julgados e punidos. As penas variavam de açoites para os escravos à deportação para os libertos. 4 deles receberam a pena máxima, enforcamento. As autoridades mandaram construir novas forcas no Campo da Pólvora, em Salvador, mas se esqueceram de contratar um carrasco para executar o serviço. Na ausência de um, os condenados foram fuzilados em praça pública por um pelotão improvisado.
Ao longo da primeira metade do século XIX, muitos dos africanos muçulmanos trazidos para a Bahia, em sua maioria da etnia Hausa, que prevalece na região hoje correspondente ao norte da Nigéria, eram soldados capturados durante uma jihad, ou Guerra Santa, em árabe. Eles se destacavam dos demais por serem alfabetizados em árabe e possuírem conhecimentos em matemática, explica Ribeiro. Na África Ocidental, vários reinos estavam em conflito no Califado de Sokoto, um estado muçulmano estabelecido em 1809 pelo califa Usman Dan Fodio, que abrangia uma vasta área no norte da atual Nigéria. Inimigos em sua terra natal, os prisioneiros de guerra tornaram-se aliados em solo baiano. Como pertenciam a diferentes etnias, o islamismo proporcionou a esses muçulmanos um sentimento de irmandade. Assim, tornou-se um elemento civilizatório que transformou a heterogeneidade étnica em homogeneidade religiosa, explica o antropólogo Juarez César Malta Sobreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. A religião islâmica foi crucial até mesmo na escolha do dia 25 de janeiro para o início do Levante. Para os católicos, essa data é dedicada a Nossa Senhora da Guia e faz parte da Festa do Senhor do Bonfim, uma das mais tradicionais da Bahia. No entanto, para os muçulmanos, naquele ano, era o dia de celebrar o Leilat al-Qadr, uma das festividades islâmicas que antecedem o fim do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Para se protegerem do inimigo, os guerreiros islâmicos criaram amuletos com trechos do Corão escritos em árabe, como: ajude-nos contra aqueles que rejeitam a fé. E, resgatai-nos desta cidade cujo povo é opressor, em pequenos pedaços de papel guardados em bolsas de couro costuradas à mão. Cada talismã, acreditavam, protegia, contra uma arma específica, os laia contra flechas e os maganin karfi contra facas. Em Salvador, no ano de 1835, a revolta dos malês foi liderada por pessoas escravizadas que residiam em áreas urbanas, não trabalhando nas plantações de cana nem passando a noite em senzalas. Pelo contrário, desfrutavam de uma relativa liberdade, podendo até trabalhar fora e recebendo uma pequena quantia por seus serviços. Conhecidos como negros de ganho, exerciam diversas profissões, como barbeiros, artesãos, alfaiates e vendedores. Com o que ganhavam, pagavam uma cota diária ao seu senhor. O que restava era utilizado para cobrir as despesas com alimentação, moradia e vestuário. Alguns economizavam para comprar sua carta de alforria. Outros, após serem libertos, conseguiram acumular mais bens do que certos brancos, explica Ribeiro. Para manter a fé no profeta Maomé, os malês se reuniam em locais isolados e a portas fechadas para orações, leitura do Alcorão e celebrações das festividades muçulmanas. Assim como o candomblé, a prática do Islã não era totalmente livre. Senhores de escravos e autoridades policiais tanto toleravam quanto reprimiam essas atividades, observa Reis. O artigo 276 do Código Penal de 1830 proibia, inclusive, o culto de qualquer religião que não fosse a do Estado. Mesmo assim, os alufás, que eram os líderes religiosos e cujo nome em Yorubá significa sacerdote de Ifá, transmitiam seus ensinamentos aos mais jovens. Os seguidores do Islã dedicavam as sextas-feiras, dia sagrado para os muçulmanos, à oração e à meditação. Nesse dia, usavam roupas brancas, um costume islâmico que se popularizou na Bahia, observa Sobreira. Legado malê, da religiosidade ao vocabulário e à culinária. No dia da revolta de 1835, os malês saíram às ruas vestidos com abadás, uma espécie de camisolão folgado de cor branca. Nos registros policiais, as autoridades se referiam à vestimenta islâmica como roupa de guerra. No entanto, a indumentária malê não estaria completa sem o filá, um tipo de gorro que teria dado origem ao turbante branco usado no candomblé e na umbanda. A influência do povo malê na cultura popular brasileira, no entanto, vai além do turbante e do abadá. Segundo Reis, elementos do Islã podem ser percebidos na cultura, no vocabulário e até na culinária.
A dança do parafuso ou dança da assombração, por exemplo, que é popular no interior de Sergipe e Alagoas, teria origem malê. De acordo com a tradição, à noite, os africanos se disfarçavam de fantasmas e realizavam a dança para assustar os capitães do mato. No vocabulário, o historiador menciona o exemplo de mandinga, dicionarizado como feitiço. O termo se origina da bolsa de mandinga, um amuleto muçulmano que os africanos trouxeram para o Brasil. Algumas fontes dizem que daí que se originou o patuá. Na culinária baiana, outra tradição islâmica também atravessou o Atlântico: o arroz de Hausa. Esse prato, preferido do escritor Jorge Amado, é preparado sem sal, óleo ou temperos, sendo cozido com bastante água. Durante as refeições, os praticantes do Islã consumiam apenas alimentos preparados por mãos muçulmanas, evitavam carne de porco e realizavam o jejum durante o Ramadã. No aspecto religioso, a conexão entre muçulmanos e candomblecistas também é evidente. Na mitologia iorubá, Obatalá é o nome do Deus Supremo, aquele que fecunda, abaixo apenas de Olorum, o Criador do Universo. No sincretismo brasileiro, passou a ser conhecido como Oxalá ou Orixalá, orixá associado à figura de Jesus Cristo. O historiador José Antônio Teófilo Cairos, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, sugere outra hipótese para a origem etimológica do nome Oxalá, a expressão árabe Inchá, Alá, que significa, se Deus quiser. A antropóloga Lídice Ribeiro oferece outras evidências da associação entre as duas religiões: o símbolo da meia-lua ligado aos orixás, a troca das vestes africanas coloridas pelo branco das roupas islâmicas e até a prática ritual de remover os sapatos antes das reuniões. Apesar das perseguições, o Islã negro permaneceu presente no Brasil até os dias atuais. Estudo feito por Éder Roberto Marcolino de Moraes, mestre canário. Em fevereiro de 2025. Por várias fontes da internet, livros, apostilas e demais fontes. Um forte abraço do mestre canário.